Olá pessoal, aqui é o professor Reinaldo. A pedidos, eu estou fazendo uma aula bem rápida para recordar operações com frações, tá? Bom, ah, começando com a soma, né? Soma, a soma de frações. Vamos dar um exemplo aqui simples. 2 terços mais 1 terço. Bom, quando o número de baixo, que nós chamamos de denominador, tá, forem iguais, mantemos o valor que está ali, né? Se é 3, eu vou manter 3 aqui. E faço a operação que está sendo pedida em cima. 2 mais 1, 3. Pronto. Já fizemos aqui. Agora veja só. Eu tenho aqui uma fração, onde o número de cima, o numerador, é igual ao número de baixo, o denominador. Posso simplificá-lo. Posso dividir em cima por 3, e embaixo também dividir por 3, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. 3 por 3 também dá 1. Ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a 1. Certo? Bom, agora que vem, já que o pessoal entendeu aí, né? O número de baixo está igual, eu já posso fazer a operação, né? E se eu tiver isso aqui, ó, 1 terço mais meio. Estou fazendo duas frações fáceis para que vocês entendam mais rápido. Bom, os números de baixo, os denominadores são diferentes, né? São diferentes. E agora? Agora eu vou ter que trabalhar um negócio chamado de frações equivalentes. Quer ver? Para um pouquinho aqui a conta. Vamos aqui do lado. Frações equivalentes. Tá. O que vem a ser frações equivalentes? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho meio. Como que eu faço a representação desse meio através de um desenho? Ó, eu tenho uma barra, vou dividir ao meio, tá? Meu desenho não favorece muito isso, mas supondo que aqui é o meio, tá? Eu vou pegar uma parte de duas. Vou pegar uma parte de duas. Então, eu vou pintar aqui uma parte, tá? Agora, veja só. 2 quartos. 2 quartos. Eu vou pegar a mesma barra. Vou tentar fazer o mesmo tamanho aqui, ó. Bom, eu vou dividir agora em 4 partes, né? Porque o denominador mostra 4, então tem que ter 4 partes. Eu vou pegar 2 partes dessas 4. 1, 2. Agora dá uma olhada na quantidade que eu tinha em cima para a quantidade que eu tenho embaixo. A minha quantidade aqui é igual a essa aqui, mesmo sendo 2 pedaços, mas se eu somar esses 2 pedaços, equivale com aquele de cima. Então, eu tenho a representação de duas frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Isso aqui são frações equivalentes, tá? Bom, já que entendemos o que é frações equivalentes, vamos voltar para o nosso cálculo lá. Eu tenho aqui 1 terço mais meio, né? 1 terço mais meio. Eu preciso fazer a soma delas. Para fazer as somas, eu preciso que os números de baixo sejam iguais, os denominadores sejam iguais aqui embaixo. Para isso, eu vou buscar uma ferramenta que o pessoal tem medo pra caramba de mexer. É um negócio chamado de mínimo múltiplo comum. Por quê? Eu vou encontrar o menor número que seja múltiplo do número 2 e do número 3 ao mesmo tempo. O pessoal chega e fala assim, eu vou multiplicar um pelo outro. 3 vezes 2 é 6, então é 6. Nesse caso aqui você acertou, como se fosse uma loteria.
Mas não é assim que se faz, não. Nós temos que fatorar os dois números juntos, tá? Fatorar isso aqui, ó. Então, eu vou primeiro tentar dividir por 2. Um desses dois números dá para dividir por 2? Dá, o 2 aqui, né? Então, o 3 não dá para dividir. Quando eu falo assim não dá para dividir, é porque ele não é exato, né? Então, 3 não dá para dividir por 2 e dar um resultado exato. Então, eu mantenho o 3 ali. Continua a vírgula. 2 dividido por 2 dá 1. Muito bem. Dá para dividir por 2 ainda? Não. Então, qual é o número que vem depois do 2? 3. Ok. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui também dá 1. Quando aqui embaixo fica tudo 1, eu paro e vou pegar os dois números que deram aqui e vou multiplicá-los, tá? 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o menor número múltiplo do 3 e do 2 ao mesmo tempo. Então, é esse 6 aí, ó, que vai ser colocado lá embaixo na fração. Vamos voltar para cá. Então, o 6 fica aqui embaixo, certo? Muito bem. Agora, tem duas formas de fazer isso. Uma delas é aquela que o pessoal gosta de decorar, né? Pega o número que nós encontramos, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Né? Ó, divide e multiplica. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Muito bem. Agora sim, ó, eu consegui fazer os números de baixo ficarem iguais, né? Os denominadores estão iguais. Então agora eu já posso fazer a soma, né? Se é 6, eu mantenho 6 aqui embaixo. Vou fazer a operação que está sendo pedida em cima, ó. 2 mais 3, que é 5. Tá aqui, ó. 2 terços mais 1 terço, a gente faz direto. Os números de baixo são iguais, né? Mantém o número de baixo. Depois aqui ficou 3 terços. Podemos simplificar, deu 1. Já quando as frações têm um número de baixo diferente, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Fatorar os dois números ao mesmo tempo. O resultado eu coloco aqui embaixo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Isso. Ah, você me falou que tem um outro jeito de fazer? Tem. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou preparar como se eu já tivesse feito o mínimo múltiplo comum. Ponho 6 aqui embaixo. Então, veja só. A fração anterior era 1 terço. O denominador era 3. Agora ficou sendo 6. Qual o número que multiplicado por 3 que dá 6? 2, né? Se eu multipliquei embaixo por 2, né? Se eu multipliquei aqui embaixo por 2, eu vou multiplicar em cima também, porque na fração ela é proporcional. Tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima. Se eu multipliquei embaixo por 2, 2 vezes 3, 6, eu tenho que multiplicar em cima também. 2 vezes 1, 2. Olha lá, ó. Igual aquela que nós fizemos. Mesma coisa aqui, ó. Era 2 e agora é 6. Qual o número multiplicado por 2 que dá 6? É o 3, né? Se eu multipliquei aqui embaixo por 3, multiplique em cima também por 3. 3 vezes 1, 3. Ó, é a mesma conta, né? 5 sextos. Ok? Bom, a subtração também é a mesma coisa, tá? Subtração. A subtração é a mesma coisa. Eu só vou considerar o sinal de subtração. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. 2 quartos menos 1 quarto. Primeiro jeito facinho, né? Os números de baixo são iguais? Ótimo. Vou manter aqui, ó. Agora eu faço a operação em cima. 2 menos 1, que é 1. Então, 2 quartos menos 1 quarto, o resultado é 1 quarto. Já agora, presta atenção. 3 terços menos 2 quintos, certo? Bom,
eu não posso fazer a operação porque os números de baixo são diferentes. Eu tenho que encontrar as frações equivalentes, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Os números aqui são 3 e 5. Então, 3 e 5. Vamos fatorar junto. Dá para dividir por 2? Não dá. Qual é o número que vem depois do 2? 3. Dá para dividir por 3? Dá. Tem um 3 aqui que dá para dividir, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá para dividir por 3, eu mantenho. Vou tentar dividir por 3 de novo. Dá para dividir por 3? Não. Qual o número que vem depois do 3? 4. Dá para dividir pelo número 4? Não. Qual o número que vem depois do 4? 5. Opa, 5 dá. Eu já tenho 1. 5 dividido por 5 dá 1. Ficou tudo 1. Eu pego os dois números e multiplico eles. 3 vezes 5 dá 15, né? Eu vou multiplicá-los. Bom, agora o 15 vai ser o denominador das novas frações, das frações equivalentes àquelas de cima. Então, vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5, certo? 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Ah, que legal, o número de baixo está igual. Ótimo. Então, o denominador estando igual, eu vou manter ele aqui. É 15. 15 menos 6 dá 9. Bom, eu tenho uma fração aqui onde o 9 é múltiplo de 3 e o 15 também, né? Então, vamos simplificar. Vamos dividir os dois por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 2 quartos menos 1 quarto é igual a 3 quintos, ok? Bom, multiplicação. Vamos fazer aqui no cantinho da folha. Multiplicação. A multiplicação já é mais fácil. Veja só. 2 quintos vezes 1 terço. É só multiplicar o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só isso. Não precisa fazer mínimo múltiplo comum, é só fazer a multiplicação direta. 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 3 dá 15. Não dá para simplificar, então esse é o resultado. Tá? Multiplicação é muito simples. Agora, vamos fazer a divisão. Tá? Então, divisão. Pessoal, a divisão também é fácil. Só precisa prestar atenção nesse mecanismo aqui do começo. Ó. 1 quarto dividido por 2 terços. Muito bem. E vai ter que fazer mínimo múltiplo comum? Não, não tem que fazer mínimo múltiplo comum não. Presta atenção. Eu vou pegar a primeira fração do jeito que está. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação? Eu vou pôr um pontinho aqui, tá? O pontinho significa multiplicação. Bom, se eu peguei a operação inversa, eu vou inverter a posição dos números que formam a segunda fração. O denominador vai virar numerador, ou seja, o número de baixo vai para cima, e o numerador vai virar denominador, ou seja, o número de cima vem para baixo. Bom, agora é só fazer a operação como você já conhece, né? Se é a multiplicação, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Então, 1 quarto dividido por 2 terços é 3 oitavos. Ok? Bom, é assim que nós fazemos as operações com frações. Se vocês conseguirem entender isso aqui, vocês resolvem qualquer operação com frações. Depois eu vou gravar um outro vídeo colocando alguns exercícios, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais.